Oi gente, bem-vindos ao canal. Meu nome é Edna e eu fiz esse canal para poder mostrar um pouquinho do meu cultivo de suculentas. Eu cultivo suculentas para venda e tenho também a minha coleção. E aqui no canal eu vou mostrar um pouquinho de dica de cultivo, um pouquinho de identificações. Eu acho muito importante falar sobre as identificações das plantas, porque tem muita gente que está começando e não faz ideia do que fazer com aquela planta. E as suculentas têm alguma diferença de cultivo dependendo da espécie. Então eu vou fazer alguns vídeos falando sobre isso. Então bora lá pro vídeo. Bom dia! Hoje é domingo de manhã. Então por isso é bom dia ainda, mas você vai estar assistindo esse vídeo. Pode ser à tarde, à noite. Mas o importante é que estamos fazendo o vídeo, né? Então é aqui o tronco que eu mostrei no vídeo. Esse tronco, ele tem essa parte que nós colocamos deitado. E tem essas partes aqui que colocamos de pé. O projeto é continuar com ele pra cá, até chegar perto de casa. Eu vim hoje para identificar as plantas que eu coloquei aqui. Isso aqui é uma parte queimada porque esse tronco nós achamos ele ao lado de um lugar que havia sido queimado. As árvores já estavam mortas, ela caiu. Aí colocaram fogo no lixo perto e acabou começando a queimar ela, mas apagaram. E como o dono não ia aproveitar porque era oco, a gente pediu a ele e ele deu pra gente. Aí nós cortamos e colocamos aqui para plantar suculentas. O que eu plantei? Nesse aqui eu plantei o Graptocedum Francesco Baldi, o Sedum balmeriano. Essa daqui é uma Echeveria White Prince e essa aqui é uma Echeveria Hot Chocolate. Aqui eu tenho Cedeveria Letizia. Nesse aqui eu tenho mais espécies. Aqui eu tenho essa maiorzinha. É a Winter Sunset, Echeveria Black Prince, Echeveria Orion, Echeveria Pumila, Echeveria Lilacina. Aqui embaixo eu tenho algumas Orions. E tenho umas Orostaques aqui. E tem esse híbrido do McDougall. Esse híbrido do McDougall é mais resistente que o McDougall. E ele é muito bom para deixar assim nos troncos, para fechar espaços, porque ele fecha muito rápido. Aqui tem uma índica, uma Sinocrassula índica, bem pequenininha. Aqui na base eu plantei esse Ripsalis aí peludinho. E plantei uma paraguaiense. Mais pra cá, nessa parte de cá, tem esse Senécio azul, Kalanchoe Vivem, Kalanchoe Kinkerhead, uma gigante híbrida, Sedum balmeriano. Esse verdinho é a barba de Moisés. Ela também gosta muito de ficar assim apertadinha com outras plantas, fazer uma cobertura muito boa. Eu coloquei ela aqui tem pouco tempo. Eu precisei retirar uma planta que estava porque ela deu muita haste floral e ficou muito fraquinha. Aí eu coloquei essa aqui no lugar, tirei ela. O importante no arranjo de suculentas, gente, é ficar constante manutenção. Porque uma planta morre, uma planta fica feinha, uma planta fica fraca, a gente substitui para continuar bonitinho, né? Então é isso, é um arranjo vivo, a gente precisa cuidar sempre. Aqui eu tenho essa híbrida gigante, ela é bem grandona. Essa aqui ainda não está adulta, não está completamente grandona. Esse aqui todo mundo chama de Sedum crepúsculo, mas eu acho que é um Graptocedum crepúsculo. Ele é muito bonito porque dá esse efeito pendente, né? E eu coloquei ele aqui no ponto mais alto do tronco, deitado, para dar esse efeito pendente. Ele ainda vai cair bastante aqui, vai encher mais. Coloquei uma orelha de elefante, que é uma Luciae. Nessa pedrinha ali, ó, aquilo ali é uma pedrinha de praia que eu achei, que eles fizeram uma fogueira na praia, usaram essa pedrinha ali na fogueira e eu
trouxe ela. E ela é bem pequena. Olha, plantei essa Echeveria Carne Argentea dentro. E ela tá aqui, por enquanto, para ocupar espaço. A gente pode fazer esse tipo de coisa num tronco quando a gente planta plantas pequenas que vão ficar grandes. A gente coloca uma planta ali provisória até aquela planta crescer um pouco mais e ocupar o espaço que tem ali. Aqui eu coloquei uma Sadeveria Pink Granite. Essa Sadeveria aqui eu demorei mais de ano para conseguir identificar ela. Eu assisti muitos vídeos no YouTube para conseguir identificar ela. Eu acho que eu identifiquei ela num vídeo do Jardim da Márcia. Eu acho que é ela que tem. E ele fica pendente, gente. É a coisa mais linda. Aqui ele tá assim meio roxinho, mas ele fica mais rosado. E eu acho importante quando a gente faz um vídeo sobre suculenta, identificar as suculentas, para as pessoas terem mais facilidade na hora de identificar suculentas. Pelo menos aquelas pessoas que estão começando e querem saber o que tem. Porque eu tive muita dificuldade no início, gente. Tem 2 anos mais ou menos que eu estou tentando identificar todas as minhas suculentas. E ainda tem algumas que eu ainda não consegui. Então vamos continuar aqui com as que eu sei pelo menos. Essa aqui, Echeveria Fred Ives. Essa Echeveria Perle. Python de Frios. A Python de Frios, quando recebe muito sol, ela não fica muito escura. Ela fica desbotada. Eu reparei isso em algumas echeverias. Olha a Black Prince como tá bem amarelada. É por causa do excesso de sol. Nesses dias tem dado um sol bem quente aqui e elas estão um pouquinho desbotadas. A Perle normalmente ela é mais roxinha, né? Quando ela tá num ambiente que tem pouco substrato e muito sol, ela fica assim, ó, clarinha. Tem gente que pensa até que são 2 espécies diferentes de Perle, mas é a condição. As plantas mudam muito a coloração dependendo do ambiente, da iluminação, do substrato, do tamanho do vaso. Tudo pode mudar de acordo com o cultivo, de acordo com o ambiente. Aqui eu coloquei bastante Fantôme, a Graptoveria Fantôme. Olha, todas essas aqui esbranquiçadinhas são todas Fantôme. Então nesse pedacinho aqui que tem essas um pouquinho de tamanho médio, eu tenho essa Black Prince, 3 Black Princes, muitas Fantomes, 2 Orion, 2 Perles e uma Python de Frio. Echeveria Perle, a gente fala Perle só, mas Echeveria Perle von Nuremberg. Echeveria Python de Frio. Aí aqui tem essas crássulas, Crassula Capitella Campfire. Eu coloquei em toda essa extensão aqui. Essas crássulas, elas crescem bastante, mas eu quero mantê-las pequenas. Aqui aconteceu uma coisa que eu não previa, que eu não sabia que elas iam florescer tão rápido, porque eu plantei aqui mudinhas novinhas, mas elas resolveram florescer. Eu acho que é o ambiente, porque as outras crássulas Capitellas Campfire que eu tenho não floresceram. Há mais de 2 anos que eu tenho, não floresceram. E essas aqui foram mudinhas que eu fiz através delas. Eu acho que essas mudinhas eu fiz com as folhas delas. E agora estão florescendo. Mas eu vou cortar e ela vai brotar e vai ficar pequenininha aí. E eu não vou deixar crescer. Eu vou sempre podando para não crescer demais, para não esconder as outras plantas. Isso é importante, porque se a gente não faz uma manutenção, vai misturando muitas plantas e vai ficando feio. Aqui eu tenho uma Echeveria Topsyturvy, Unione Topsyturvy. Aqui eu tenho Sedum Mendozai. Eu gosto muito desse sedum, eu achei ele muito lindo. Mas ele também desbota um pouquinho quando pega muito sol. Aqui eu tenho uma Echeveria prolífica. Ela dá muito galinho, dá muita muda e toda a folhinha dela brota. Aqui eu tenho uma Crassula perforata. Olha como está estressada, olha que vermelhinha. Elas tem um detalhezinho amarelo quando fica na sombra.
Essa daqui, ela não é aquela toda verdinha. Ela tem um detalhe amarelo, não sei se é a variegata, mas ela tem um detalhe amarelo. Nessa ponta que eu terminei com esse híbrido do Graptopetrum McDougall. Tem também um vasinho que eu coloquei aqui. Foi só colocado, gente, olha. Por quê? Morreram algumas plantas aqui logo que eu plantei. E aí eu vi e coloquei esse vasinho aqui para fechar o buraco. E fica bonitinho, né? Eu gostei, então eu deixei aí. Vamos falar um pouco sobre a drenagem. A drenagem desse tronco. Como que eu fiz? Tem gente que fica em dúvida, né? Furou, não furou? Não tem, esse aqui eu não furei porque quando eu coloquei ele no chão, ele ficou com um ângulo legal, ficou com desnível bom e a água desce. Eu coloquei o tronco no lugar e coloquei água dentro para ver se o tronco ia ficar drenado, se não ia ficar água empoçada. A gente fez a inclinação do jeito que deveria ser feito para não ficar empoçado a água e plantamos. Aqueles de lá já tem a inclinação no corte, então não corre risco de ficar água parada. E aqui, gente, tá bem seco aqui, porque tem bastante tempo que não chove e a gente não molha a grama, então tá feinho, é gramado. A gente não molha porque essa grama cresce demais, a gente não dá conta de cortar essa grama, então a gente deixa ela feinha assim. Nesse período a gente só corta no período de chuva. Ali atrás eu tenho plantado algumas helicônias. Essas helicônias são bem antigas aqui no meu jardim. E tem algumas árvores mastro. Mas as árvores mastro não querem crescer. Olha, esse aqui, o nome dessa planta é árvore mastro. Ela cresce, fica bem alta com diâmetro pequeno. Por isso é chamada de árvore mastro. E é isso, gente. Vou falar um pouquinho também sobre o substrato. Apesar de ser um tronco com pouco substrato, eu coloco um substrato bem drenado, porque aqui em Colatina, que é a minha cidade, é uma cidade muito quente e que chove bastante no período das chuvas, que é novembro, dezembro. Às vezes passa o mês todinho chovendo, gente. Ano passado, novembro, choveu o mês todinho. Eu quase perdi algumas plantas porque meu substrato não estava bom. Então, de lá para cá eu venho testando substratos e agora eu tô fazendo um substrato que tá ficando bem legal. Eu tô gostando, pelo menos até agora. Daqui uns dias eu vou saber se esse substrato é bom mesmo para chuva. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se eu fiz alguma identificação errada, me perdoem e me corrijam. Pode colocar aí nos comentários. E é isso aí, até o próximo vídeo. Se gostou do vídeo, se foi útil, curte, compartilha com quem está iniciando. Que esse vídeo, gente, é para iniciante, né? Que quer aprender um pouquinho sobre a identificação, sobre substrato, sobre como plantar em tronco. É muito fácil. Eu acho que o tronco é a forma de cultivo mais fácil das suculentas. É uma forma da gente deixar a suculenta da gente no jardim de uma forma bonita, de uma forma bem ornamental. Quem tem jardim grande pode fazer um tronco desse tamanho, né? Quem tem jardim pequeno não tem condições. Mas colocar um tronquinho assim, olha, cabe em qualquer espaço, né, gente? Esse tronco nem é tão grande. Ele deve ter uns 40 centímetros só de diâmetro assim. Então ele cabe, mesmo num jardim pequenininho. Então é isso. Tchau, até o próximo vídeo.